Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Eu sou Adam Amâncio, sou cabeleireiro há mais de 10 anos e tô aqui para ajudar você que é cabeleireiro iniciante ou você que já está na área, mas ainda tem várias dúvidas sobre como atingir a cor perfeita. Eu vou entregar para vocês dicas, técnicas e muito conhecimento para vocês atingirem a cor perfeita que a sua cliente quer, ok? O tema de hoje do nosso vídeo é sobre cabelos brancos, né? Tenho certeza que tem muitas dúvidas em relação à cobertura de cabelos brancos. Vamos falar um pouquinho então? É o seguinte, o cabelo branco, gente, ele nada mais é do que uma falta de capacidade do nosso organismo de produzir melanina, tá? E o que é melanina? Melanina é o que dá a cor, o que dá o pigmento ao nosso fio. Tá? Por que que o nosso organismo ele falha, né? Ele começa a falhar nessa produção de melanina? Por alguns motivos, tá? O primeiro deles é, sim, a questão do envelhecimento. Só que o quesito envelhecimento não é o fator principal, tá? O fator principal da aparição dos cabelos brancos é a genética, é o organismo de cada pessoa. Então, por exemplo, eu posso ter uma cliente que ela tem mais de 40 anos e ela tem uma quantidade, ela nem tem cabelo branco ainda, ok? Mas eu posso ter uma cliente que tem lá os seus 25 anos e já tem cabelo branco. Ou posso ter clientes que têm uma idade menor ainda, tá? Então, essa questão da aparição dos brancos é uma questão extremamente genética, tá? Uma questão de organismo para organismo, do que uma questão de envelhecimento. Porém, os cabelos brancos, eles estão ligados a essa questão do envelhecimento, principalmente para as mulheres, né? Então, o que acontece? Hoje em dia, existe aí uma grande parte das mulheres e campanhas e produtos e tudo mais que facilitam a vida da mulher que quer deixar os cabelos brancos. Porém, nós sabemos, né, principalmente nós profissionais sabemos que as mulheres, elas carregam com elas essa questão de desleixo quando se deixa o cabelo branco, principalmente as mulheres mais jovens, tá? E o fator envelhecimento. Ninguém gosta de envelhecer, concordam? Todo mundo gosta de manter, né, a jovialidade, manter essa questão da juventude e tudo mais. Então, o que acontece? A mulherada, elas procuram, começam a aparecer os brancos, elas procuram os profissionais para ver o que pode ser feito. Então, quais são os erros mais frequentes aí, né, dos profissionais da área de beleza, que não tem muito conhecimento? O erro mais frequente, na minha opinião, é o profissional olhar na tabela de cor, olhar lá um tom e falar assim, vou passar esse tom aqui e esse tom vai cobrir os brancos e vai dar a cor que está na tabela. Errado. Por quê? Em qualquer situação, eu preciso entender qual a base que eu tenho ali na minha cadeira, tá? Qual que é a base que eu tenho na minha cadeira? Eu tenho uma cabeça que tem 40% de brancos? Eu tenho uma cabeça que tem 20% de brancos? Eu tenho uma cabeça que tem 80% de brancos? Tudo isso tem que ser levado em consideração. É errado pensar que a coloração que está lá na tabela é a coloração que vai surgir no cabelo da cliente? Não, mas é errado pensar que é uma formulação que se enquadra em qualquer situação, ok? Então, o que eu preciso levar em consideração? Qual a base que eu tenho? Quando eu falo de base, pessoal, eu estou falando de cor, eu estou falando de quantidade. No nosso caso aqui de hoje, a gente está falando de branco. Então, eu estou falando de quantidade de branco, tá? Que eu tenho nessa cliente, ok? Então, o que acontece? Até coloquei aqui, escrito para vocês as porcentagens. Se eu tenho de 0 a 20% de cabelo branco, isso quer dizer que eu não tenho necessidade de usar uma base na minha mistura de cor. Ou seja, o que é base? Base é altura de tom. O que é altura de tom? Altura de tom são os tons naturais. Então, 1, 3, 4, 5, 6, até o 10, ok? Muito bem. Então, se eu tenho lá 20% de brancos e a minha cliente, ela quer chegar num resultado
de um 877, né? Que é um loiro claro, marrom intenso. Eu preciso usar uma base, eu preciso ter uma base na minha coloração? Eu particularmente gosto de pelo menos ter umas graminhas ali de base nessa minha construção de cor, tá? Para eu ter um pigmento mais eficaz nesses fios brancos, mas não é necessário, tá? As colorações, lógico, lembrando, falando de colorações com qualidade, né? Que a gente tem muitas aí no mercado. Então as colorações, elas são eficazes, tá? Até 20% aí de cabelo branco, elas são eficazes. As nuances, elas são eficazes. Ah, não, mas eu não sei o que é nuance. Você tá falando grego comigo. Nuance é o reflexo que a gente enxerga no cabelo. Eu não falei que a minha cliente, ela tem 20% de cabelo branco e ela quer um 877. O 77, nesse caso, é uma nuance, tá? Que é um marrom intenso, ok? Nessa marca que eu tô usando, lembrando. Então, vamos lá. Eu tenho 20% de brancos, então não tenho essa necessidade de usar um tom base. Mas, a partir de 20%, eu preciso usar um tom base. Por quê? Aí entra, na minha opinião, o segundo erro mais frequente que acontece com os profissionais. Transparência. O que é a transparência? Nada mais é do que a falta de pigmento em cima do cabelo branco, em cima do fio branco, tá? Então, o que acontece, galera? Eu tenho lá, vamos supor, eu tenho 30% de cabelos brancos e a minha cliente quer um 877, ela quer esse resultado, né? Lembrando, loiro claro, marrom intenso. E ela tem 30% de branco. Eu não posso simplesmente pegar a coloração 877 e aplicar nessa cliente. O que vai acontecer? Onde eu tenho os 30% de fio branco, eu vou ter uma transparência. Por que essa transparência ocorre? Porque não tem pigmento suficiente para cobrir esse branco, tá? O que acontece, gente? O branco, normalmente, ele é super resistente, tá? Por que ele é super resistente? Porque ele tem uma quantidade maior de queratina, tá? Todo cabelo é composto por queratina, mas o branco ele tem uma quantidade maior de queratina. Por isso, o cabelo branco ele tende a ser mais grosso, tá? Ele tende a ser mais rebelde, porque além de ter toda essa questão da queratina, o cabelo branco tem falta de nutriente, tá? No fio, ok? Então o que acontece? Esse cabelo ele fica extremamente desigual dos outros cabelos. E aí, se eu não tenho uma base que é o necessário para abrir esse fio, tá? E depositar pigmento, acontece a transparência. E aí eu vou ter aquele reflexo, tá? Que é a transparência? Pra gente realmente colocar aqui pra vocês. É uma maquiagem que acontece nos fios brancos, tá? Então eu tenho lá o reflexo do 877 em cima de um fio branco. Ele continua branco, mas ele tem um reflexo do 877, tá? É um erro. Porque o que acontece? Eu tenho lá 3 dedos de raiz da minha cliente, dessa nossa cliente aqui que a gente tá conversando. E aí acontece a transparência. O que vai acontecer? A raiz dela vai continuar clara e o restante do cabelo vai ter pigmento, ok? Então é um dos maiores erros que acontece dentro dos salões com profissionais que não têm esse entendimento, tá? De como trabalhar a cobertura de branco, ok? Muito bem. A partir de 40%, gente, de cabelo branco, eu já preciso ter metade da minha receita de cor de base, ok? Então, se eu tenho 40% de branco dentro desse mesmo contexto, eu tenho lá a minha cliente que é um 8.77, tá? Ela gostou dessa cor. Eu tenho necessidade, para ter uma cobertura perfeita, de acrescentar, além do 877, uma base, tá? Qual vai ser essa base? Aí o profissional também tem que ter conhecimento para escolher a base que ele vai colocar, ok? Então, metade dessa composição de cor tem que ser de base. Ou seja, se eu for usar uma base na altura de 8, que é a mesma base de nuance, eu tenho que colocar, vamos supor que a minha
a minha mistura total tenha 50 gramas. 25 gramas eu tenho que ter de base, 25 de nuance, ok? Ada, mas aí não vai modificar a cor? Não. O que vai acontecer? A base, gente, ela vai entrar para pigmentar o branco, tá? E eu vou ter a pigmentação do branco mais a cor fantasia, que é o que a minha cliente quer enxergar. Deu para entender? Muito bem. A partir, gente, de... Eu coloquei aqui 80%, mas a partir de 70%, ó, vou até mudar aqui, ó, junto com vocês, tá? 70%, ó. A partir de 70%, eu tenho necessidade de acrescentar mais base do que nuance. Por quê? Porque eu tenho uma quantidade muito grande de brancos, tá? A partir de 70% já é considerado uma cabeça extremamente branca, ok? Então, eu tenho que ter mais base do que nuance. Seguindo essas fórmulas, vocês já vão conseguir atingir a cobertura dos cabelos perfeitamente. Mas calma, tem mais coisa aí que a gente precisa conversar. Vamos supor que eu tenho a minha cliente chegou no salão, sentou na minha cadeira, tá? E ela quer o resultado final, ela quer um 7.31. Por quê que eu tô colocando isso aqui pra vocês? Porque a nossa cliente, ela não tem obrigação de saber qual tom você vai misturar, ela não tem obrigação de saber qual coloração que você vai fazer, qual quantidade você vai fazer. Quem tem obrigação de saber isso somos nós, profissionais. Então, nós temos que ter essa ideia, nós temos que saber o que a gente vai misturar aqui. Ela tem a obrigação, entre aspas aí, de chegar pro profissional e falar assim, olha, eu quero esse resultado, que é o 7.31. Esse é o resultado que ela vai enxergar. Mas, para eu chegar nesse resultado, eu tenho algumas considerações a fazer. Então, ela quer de resultado 7.31. Porém, ela tem 70% de cabelos brancos. Ou seja, a quantidade de branco é muito maior do que a quantidade de cabelo natural. Neste caso, o cabelo natural, ele fica de lado. A gente só vai relacionar nessa mistura o cabelo branco. Então, eu preciso aqui, lembra que eu acabei de falar anteriormente? Eu preciso de pelo menos 70% da minha coloração tem que ser de base. Mas o que acontece, gente? O cabelo, ele tá branco, ele não tem pigmentação nenhuma. Ele vai ter fundo de clareamento? Vai. O fundo de clareamento dele já é um 9, né? Se eu passar ali um descolorante, o fundo de clareamento dele já é um 9, porque ele não tem pigmento, correto? Mas a gente tá falando de coloração. Então, o que vai acontecer? Eu tenho a necessidade, se eu colocar, aqui nós temos uma folha branca. Se eu colocar em cima dessa folha branca aqui, ó, qualquer tom, seja um vermelho, seja um azul, eu vou ter uma tonalidade de azul mais clara, vocês concordam? Porque a minha base, ela tá clara, ela está sem pigmento nenhum. Então, se eu simplesmente chegar e quiser colocar aqui, ó, é o 7.31 que ela quer, certo? Se eu simplesmente chegar aqui e colocar o 7, tá? Na altura de tom 7, que é o loiro médio, ok? O que vai acontecer com esse 7 aqui? Vai ocorrer uma transparência. Ah, mas você não falou que tem que ter base? O 7 não é base? É base. Porém, é uma base sem intensidade, tá? É uma base natural. Em cima de um cabelo totalmente sem pigmento, esse 7, ele não vai cobrir os brancos, além de não revelar um loiro médio. Ele vai revelar provavelmente um tom acima, tá? Que vai ser um loiro claro, ok? Por isso, a maioria das marcas lançaram o 7.0. O que vem ser o 7.0, gente? O 7.0 é também um loiro médio, porém ele tem maior intensidade. Então 7.0, toda a cor que vem acompanhada com o 0 tem maior intensidade, tem maior pigmentação. Mas nesse caso aqui, mesmo eu usando o 7.0, eu vou ter uma pigmentação menor. Por quê? Porque eu tô em cima de uma base totalmente sem pigmento. Então o que acontece, galera? Eu preciso de uma base mais intensa. E aí,
a gente entra com mais um zero. Então eu tenho 7.00. O que acontece nessas colorações que eu tenho uma sequência de zero a partir do ponto, da vírgula ou da barra? Eu tenho a minha altura de tom, que é um loiro médio, mais intensidade e mais profundidade. Resumindo, eu tenho um tom de loiro médio mais escuro. Por que isso acontece? Porque como eu estou em cima de uma base clara, eu vou conseguir chegar no resultado que a minha cliente deseja usando essa coloração, essa intensidade e essa profundidade. Se eu não tenho essa intensidade nem essa profundidade, o que acontece? Eu vou ter transparência. Ada, a marca que eu trabalho não tem o 7.00, porque existem algumas marcas que não tem. Eu tenho necessidade, a partir de agora, de usar um tom abaixo, neste caso de não ter. Então, ao invés de fazer a minha mistura de cor, a minha base, para atingir uma altura de tom 7, para minha cliente enxergar essa altura de tom 7, eu não tenho isso aqui, ó. Eu não tenho, na marca que eu utilizo, eu não tenho o 00. O que vai acontecer? Eu preciso usar, então, o 6. E aí pode ser o 6.0. Sempre, sempre, sempre usem, utilizem, para fazer cobertura de branco perfeitamente, ponto 0. Nós precisamos dessa intensidade da altura de tom, tudo bem? Então, se eu não tenho o 7.00 para fazer uma cobertura perfeita em cima de uma base totalmente clara, eu posso descer um tom e usar o 6.0. Vamos supor que, vamos trabalhar aqui ó, em cima do 7.00, que eu tenho a altura de tom, base, eu tenho o primeiro zero, né, que vai me dar intensidade, e eu tenho o segundo zero, que vai me dar profundidade, tá? Mais a minha nuance. Agora eu entro com a minha nuance, ok? Então, mais 7.31. O que vai acontecer aqui, galera? 7.00 vai cobrir os brancos. O 7.31 vai dar o reflexo, vai dar o que a minha cliente deseja, vai revelar para minha cliente o que ela quer enxergar no cabelo dela. Ficou claro? Comenta aí embaixo, tá? Se vocês tiverem dúvidas, comenta aí embaixo, que aí eu vou respondendo conforme eu vou lendo, beleza? Então, o que acontece? Eu tenho aqui, ó, 7.00 mais 7.31, que é o resultado que a minha cliente quer. De novo, eu posso usar só essa daqui, neste caso aqui, de 70%? Não posso. Eu só posso usar 7.31, só 7.31, num caso em que a minha cliente tem menos de 20% de brancos. Mais de 20% de brancos, eu preciso entrar com base. Então, aqui, eu vou fazer uma mistura de 50 gramas. Então, a maior parte da minha coloração tem que ser de base, gente. Se eu não tiver a maior parte da minha coloração de base, eu não vou conseguir atingir o resultado que a minha cliente quer, tá? E uma cobertura perfeita. Vai ter transparências. Agora, o que mais eu preciso aqui para completar a minha receita de cor? Eu preciso entender e escolher o meu oxidante. E aí nós temos vários oxidantes, né? Nós temos de 7 volumes, nós temos de 9 volumes, nós temos de 10 volumes, nós temos de 13 volumes, temos de 20, temos de 30 e temos de 40 volumes. O que acontece, gente? Os oxidantes mais específicos para cobertura de brancos são de 10 volumes e de 20 volumes. Ah, mas de 10 volumes cobre branco? Cobre branco, tá? O de 10 volumes, ele abre só um tom, né? E a gente não precisa abrir esse fio extremamente para depositar pigmento. Então a gente consegue fazer a cobertura de brancos, tá? Normalmente eu uso 10 volumes para fazer cobertura de brancos quando a minha cliente, ela gosta de fazer reflexo. Então a minha cliente é uma cliente que a cada 3 meses ela vem no salão e faz reflexo, mas uma vez por mês. Ela vem ou uma vez por mês, ou a cada 20 dias, a cada 10 dias, enfim. Ela vem fazer a coloração para cobrir os brancos, tá? Para ter aquela cobertura geral. Então, o que eu faço? Eu acrescento aqui 10 volumes, certo? Aí vem a pergunta, mas eu acrescento 10 volumes, qual é a quantidade? Isso depende da marca que você vai usar. Pode ser 1 para 1 a proporção,
Ou seja, a mesma quantidade que eu tenho de massa de coloração, eu tenho de oxidante, tá? Ou, dependendo da marca, pode ser 1 para 2. Então, eu tenho uma quantidade de massa de coloração, eu vou ter 2 quantidades de oxidante. Quando eu uso 20 volumes? Quando eu tenho uma cliente que só trabalha com coloração no cabelo dela. Então a minha cliente é uma cliente que ela vem mensalmente e ela faz a cobertura dos brancos dela sempre nessa proporção. Ao invés de usar 10 volumes, eu vou usar 20 volumes. Por quê? Porque tem essa diferença. Quando eu uso 10 volumes, é simplesmente porque, gente, a de 10 volumes, ela abre menos o fio, cobre os brancos e não vai interferir quando eu for fazer uma descoloração. Já de 20 volumes, ela tem uma abertura maior, ela abre aqui 2 tons, né? Então ela vai abrir mais a fibra capilar, vai depositar esse pigmento dentro do cabelo, só que isso vai me atrapalhar quando eu for fazer uma descoloração, tá? Quando eu for fazer um retoque de mechas, por exemplo. Agora a gente vai falar de um outro caso. Também é um dos maiores erros que acontece dentro dos salões quando a gente está falando sobre cobertura de brancos. Então eu tenho uma cliente que... Vamos continuar nessa linhagem aqui. Não, vamos mudar. Vamos colocar aqui, ó, o resultado que ela quer um marrom, tá? Ela quer um marrom neutro. Então ela olhou lá na tabela, eu mostrei a tabela de cor pra ela, e ela olhou na tabela e ela entendeu que o resultado que ela quer enxergar no cabelo dela é um 7.23. O que vem a ser o 7.23? Eu tenho aqui uma altura de tom, que é um loiro médio. Eu tenho aqui uma primeira nuance, que é um irisado. E eu tenho aqui, ó, a segunda nuance, desculpa, que é um dourado. Basicamente aqui eu tenho um marrom mel, tá? Sabe aquela textura de mel? Aquela pigmentação de um mel? 7.23, tá? Então ela olhou lá e ela entendeu que ela quer esse tom aqui, que é um marrom, mas não é aquele marrom avermelhado. É um marrom mais puxado para um mel, né? Um marrom que tem essas duas misturas aqui, elas ficam bem interessantes nessa base. Só que o que acontece? Ela tem na parte superior, ela tem 60% de brancos. Na parte superior. Na parte de trás, parte traseira da cabeça, ela tem 20% de brancos. O que acontece nesse caso? Eu não posso usar a mesma mistura de cor. Porque se eu usar a mesma mistura de cor que eu uso para a parte de trás e eu usar na frente, o que vai acontecer? Eu vou ter uma transparência bem aqui no topo. Acontece muito isso. É muito normal isso acontecer, tá? Isso torna o seu trabalho um problema. Isso não é legal. Então o que acontece, ó? Eu tenho que ter uma mistura. Qual que é o ideal? A cor perfeita nesse caso. Eu preciso ter uma mistura para o topo e uma outra mistura para a parte de trás, para a parte traseira. Então vamos lá, ó. Ada, mas isso dá certo? Qual que vai ser o tempo de pausa? O mesmo tempo de pausa. Isso vai dar certo? Com certeza, ok? Porque não daria certo. Só não daria certo se eu fizesse uma mistura para com a mesma quantidade para os 2 pontos. Existe isso? Existe. Tem clientes que têm pontos fixos na cabeça com maior concentração de brancos. Por exemplo, eu tenho uma cliente que ela tem maior concentração de brancos nessa região, tá? Das têmporas. Ela tem uns 40, 50% de branco nessa região. E nessa região de trás, ela tem 10% de branco. O que acontece? Nessa região e nessa região, eu consigo trabalhar na mesma proporção. Por quê? Porque eu tenho mais brancos aqui, menor quantidade aqui, mas ainda é 50%. Então eu já posso tratar aí com pelo menos maior quantidade de base. E nessa região eu não tenho praticamente nada de brancos. Então a mistura é diferente, ok? O tempo de pausa, o mesmo, ok? Então vamos criar aqui juntos, ó. Vamos criar a parte superior primeiro, tá? Ela quer um 7.23. Então, na parte superior, eu preciso ter mais base e menos nuance, para ter uma cobertura perfeita. Então, o que vai acontecer aqui, ó? Neste caso, eu vou usar 7.00 mais 7.23. O que vai mudar aqui, ó? E na parte traseira,
eu tenho 20% de brancos, apenas, tá? Então, o que vai acontecer aqui, ó? Aqui, neste caso, eu vou usar 7 mais 7,23. O que vai acontecer aqui, ó? Aqui na parte traseira, eu poderia tirar o 7 e usar só o 7,23. Porém, na minha opinião, como profissional, eu acho que tem a necessidade de ter uma base, mesmo porque pra gente ter um equilíbrio legal das cores, tá? Então, o que eu faria aqui, ó? Eu teria aqui, ó, nessa mistura, que é a mistura do topo, vamos trabalhar com 50 gramas, tá, gente? Vamos trabalhar na proporção de 50 gramas, que é mais ou menos o que a gente... a mistura suficiente para fazer uma cobertura de raiz, tá? Então, o que acontece aqui, ó? Eu teria que usar aqui, ó, de 7,00, pelo menos, lembrando que é só o topo, tá? Pelo menos 15 gramas. E de 7,23, eu posso usar 5 gramas a 10 gramas. Por que eu coloco de 5 gramas a 10 gramas? Porque isso vai depender da estrutura do fio branco que você tem na sua cadeira naquele momento. Eu tenho um fio branco que ele é muito resistente, ele é muito grosso, ele vai precisar de mais intensidade de força para ter uma cobertura, então eu vou usar 15 gramas mais 5 gramas de 7,23. Eu tenho um cabelo mais fino, é um cabelo mais afinado, é um cabelo que ele não é tão grosso, ele não é tão resistente, ele é branco, mas ele não é resistente, então eu posso colocar mais nuance, tá? Então eu teria 15 gramas e mais 10 gramas aqui de nuance, mais 20 volumes, tá? Essa vai ser a mistura para o topo. Vamos colocar aqui que a gente vai trabalhar com um fio que tem uma estrutura mais fina e não é tão resistente. Então a gente vai trabalhar com 10 gramas. Então aqui eu tenho 25 gramas. Me resta mais 25 gramas. Então, gente, o que vai acontecer aqui, ó? Nessa parte traseira, que eu tenho só 20% de brancos, eu vou trabalhar com apenas 5 gramas de base, tá? 5 gramas de 7. Vai ser o suficiente para eu trazer essa cobertura de forma perfeita e eu vou usar 20 gramas de 7,23, que vai me entregar o reflexo que eu quero, mais 20 volumes. Feito isso daqui, eu vou ter tranquilamente um cabelo com altura de tom 7, loiro médio. Eu vou ter uma nuance 7,23, que é o marrom, e eu vou ter cobertura total dos fios brancos. E não vou ter diferença entre o topo, que eu tenho mais concentração de branco, e a parte traseira, que eu tenho menor concentração de branco. O porquê que acontece, gente, por exemplo, uma cliente que tem o cabelo claro querer colorir o cabelo na intenção de hidratar mais o cabelo. Isso, na verdade, acontece porque o pigmento traz essa sensação, tá? Todo o cabelo que ele é claro, né, seja por descoloração ou cabelo branco, ele sofre a despigmentação, ele sofre a falta de melanina. A falta de melanina traz consigo menor quantidade de tratamento, ou seja, menor quantidade de lipídio no fio, ok? Então o que acontece? Essa falta de tratamento permite que o fio fique extremamente poroso, que o fio fique rebelde. E aí a cliente, ela pede para colorir, porque quando você colore, a sensação é de tratamento. Isso é porque o pigmento traz isso, tá? A cor traz isso. Isso não quer dizer tratamento, é só uma sensação. Os cabelos brancos também sofrem oxidação, tá? Então, é mito essa coisa de que eu vou deixar meu cabelo branco e eu não vou precisar mais colorir o meu cabelo, eu não vou precisar mais matizar o meu cabelo. Totalmente errado, tá? Isso vale você ressaltar para sua cliente aí que ela precisa sim cuidar do cabelo. Tem shampoo específico para cabelo branco, tá? Tem tonalizante específico para cabelo branco. Não vai colorir o cabelo, mas vai dar pigmento claro para esse fio branco. Espero que vocês tenham gostado desse nosso vídeo. Se você tiver dúvidas, se você tiver
dúvidas sobre outros assuntos, sobre cor, coloca aqui nos comentários, manda aí pra mim, que vai ser o maior prazer fazer um vídeo explicando pra vocês, porque eu preciso e quero entregar pra vocês as receitas e os pilares de como criar a cor perfeita. Eu tenho certeza que se você usar todas essas dicas que eu dei aqui pra vocês sobre cabelo branco, a sua percepção e a sua entrega de resultado vai ser muito melhor. Se atente, pense na base que você tem ali na sua cadeira, os pontos que você tem mais concentração de branco num lugar do que no outro. Eu preciso fazer aí uma mistura de cor diferente para conseguir entregar esse resultado perfeito. Não se esqueçam de sempre utilizar uma base. E se você não tiver a base com intensidade e profundidade, você precisa abaixar um tom aí para entregar esse resultado perfeito. Eu espero vocês no próximo vídeo e eu tô contando com o compartilhamento de vocês. Compartilha aí, marca algum amigo que precisa dessa informação e precisa desse conhecimento. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Até a próxima.